Algumas pessoas se gabam de serem chamadas de cristãs, mas se a nossa conduta não está à altura das normas cristãs, atrairemos sobre nós a condenação. Em Apocalipse 3:1, lemos: Tens nome de que vives e estás morto. Não basta ir à igreja. Se não permitirmos que Cristo seja o Senhor, o dono da nossa vida, cairemos sob julgamento de Deus que disse: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15:8. É fácil deixar-se levar por uma corrente de entusiasmo religioso sem ter uma experiência viva e pessoal com Deus. Este mundo hostil se acha infestado de agressão, de ódio, de intriga. Os maus prosperam e em muitas partes do mundo os justos padecem. O povo se acha confuso, inseguro, se sente até azarado. Talvez nunca houve tanta prosperidade econômica acompanhada de tanta infelicidade, falta de autodomínio, rebelião. O mundo está louco e clama pedindo a paz e a verdade. Deus derramou sobre um povo todo tipo de bênçãos, mas esse povo havia perdido a saúde espiritual. No meio desse povo se levantou o profeta Abacuque e clamou: Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Abacuque 3:2. Talvez você pergunte: mas como obter a renovação e o despertamento? Que passos tenho que seguir para alcançá-lo? Primeiro, você deve fazer uma oração fervorosa. A Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. Deve haver um anseio profundo de avivamento, não um simples balbuciar de palavras ou palavreado religioso. É preciso que haja oração intensa e fervorosa. A Bíblia diz: a súplica de um justo pode muito nos seus efeitos. Tiago 5:16. Que a sua alma esteja em agonia, que corram as lágrimas, que o seu coração se angustie pelos perdidos. A palavra de Deus diz: aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Salmos 126:6. Segundo, nós temos que abandonar os nossos pecados. A Bíblia é clara: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. Volte-se ao Senhor. Isaías 55:7. Mas antes de começar o avivamento, tem que cessar entre os crentes as disputas, prejuízos, má vontade, inveja, ciúmes, amargura, crentes criticando uns aos outros. Porque o mundo se acha perdido perante tantas discórdias, lutas e intolerância entre aqueles que dizem pertencer a Cristo. O despertamento deve começar no coração dos crentes, antes que o Evangelho possa chegar com eficácia ao mundo. Quando os discípulos de Cristo deixarem as suas discórdias e egoísmo e confessarem os seus pecados, então deixarão que o Espírito Santo os encham. Então se produz o avivamento. Temos que abandonar os nossos maus caminhos. O Espírito de Deus não pode atuar em um clima de dissensão, discórdia e disputas. Devemos nos despojar da nossa mesquinharia, das nossas miudezas, dos nossos caprichos. O inimigo das nossas almas tem debilitado a eficácia da igreja porque temos nos especializado em controvérsias, em dissensões, e não temos andado chorando
e levando a semente preciosa. Salmo 126, 6. Sim, porque temos dado mais ênfase às instituições do que à oração ou mesmo a Deus. Que o Senhor nos perdoe e nos ajude a nos livrarmos de hábitos perversos e mesquinhos. Se vamos ter um despertamento em nossos dias, como crentes teremos que abandonar os nossos pecados individuais e coletivos. Em terceiro lugar, Deus tem que ser real para nós. A Bíblia diz: se o meu povo buscar a minha face, eu o ouvirei do céu. Porque em um mundo cheio de materialismo grosseiro, nós também temos tentado reduzir Deus ao nosso próprio tamanho. O nosso Deus parece ter se transformado em demasiadamente pequenino, e somos culpados de idolatria intelectual. Temos fabricado em nossa mente um Deus que não é o Deus revelado na Bíblia. Muitas vezes associamos a experiência cristã genuína, vital e pessoal a pessoas altamente emotivas. Muitos chegam a dizer: é bom ir à igreja, viver uma vida decente, sim, mas eu não estou disposto a ser fanático. Consideram que a fé cristã é uma mania, algo demente. O cristianismo tem alguma importância? Sim, o cristianismo tem suprema importância. É algo importante? Sim, é tudo. Sem a fé cristã, não vale a pena. É vital. Você pode conhecer a Deus. Milhares de cristãos afirmam com certeza: eu sei que já passei da morte para a vida. 1 João 3,14. Eu sei em quem tenho crido. 2 Timóteo 1,12. Lemos em João 7,17: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele. Precisamos de um reavivamento da fé cristã, da experiência cristã, do andar com Deus. Deus tem dito: se o meu povo buscar a minha face. Se de novo descobrirmos que Ele é santo, justo, real, absoluto e pessoal, e que é um Deus de amor e de misericórdia, esta realidade será transferida ao mundo e o avivamento então virá. Assim tem sucedido em toda a história, e sucederá outra vez. Não devemos colocar a fé cristã em dúvida falando de Cristo sem conhecê-lo. Não vamos fechar a porta da igreja com a chave da inconsistência, impedindo que os perdidos venham a Cristo. Não devemos impedir o avivamento com a nossa falta de fé e de oração. Não percamos a vitória espiritual, permitindo que o pecado nos mantenha presos. Busquemos a face de Deus e abandonemos os nossos maus caminhos, e então sim, então ouviremos a voz do céu. A igreja tem a chave do avivamento. Está ao alcance de nossas mãos. Nós vamos aceitar o desafio? Teremos coragem de pagar o preço? As reservas do céu são suficientes para saciar o mundo que perece de fome e fome espiritual? Não devemos oferecer desculpas. Agora uma pergunta direta. Você já aceitou a Cristo como seu Salvador? Se não, se você for sincero, reconhecerá que no profundo do seu coração há um vazio. Seu coração anseia por paz, gozo e perdão. Há um vazio que o mundo não pode satisfazer. No centro da história, em um caminho da Palestina, se plantou uma cruz. A cruz de Cristo, o Filho de Deus. Por um milagre admirável que só Deus conhece, todos os que põem o seu olhar naquele que foi sacrificado na cruz, recebem a salvação. Não somente as pessoas boas, respeitáveis e decentes, mas os vis, os desprezíveis, os desumanos. Um ladrão que agonizava junto com Jesus, pôs nele o olhar de fé e recebeu a segurança da vida eterna.
O que significa viver sujeito à autoridade da palavra de Deus? Em primeiro lugar, significa que estamos sujeitos à vontade de Deus em nossa vida pessoal. Jesus disse: "Sede santos, porque eu sou santo." Levítico 27. Temos que ser santos homens e mulheres de Deus. Temos que viver em nossa vida pessoal o que pregamos. Uma vida disciplinada, devota, uma vida longe dos vícios, da mentira, do ódio, da fraude, do prejuízo, da cobiça e da luxúria. O mundo hoje busca homens e mulheres santos que vivam sujeitos à palavra de Deus, porque as pessoas não escutarão o que temos a dizer se as nossas palavras não estiverem de acordo com a nossa atitude, a nossa maneira de viver, as nossas relações pessoais. Em segundo lugar, estamos sob a autoridade da palavra de Deus nos nossos relacionamentos sociais. Como cristãos, não somos pessoas isoladas. Somos parte da sociedade com todas as suas dificuldades, problemas e esperanças. A Bíblia tem muito a dizer no tocante à justiça social e à conduta social. Este é um campo rochoso e o cristão sabe disso. A sociedade humana está afetada pelo pecado e sabemos que todo o esforço que fazemos para melhorar a sociedade será sempre imperfeito, incompleto. Não vamos construir uma utopia na Terra. Por que não? Por causa da natureza humana. O pecado nos impede de edificar um paraíso na Terra, mas devemos trabalhar em prol da justiça social. Isso nos mandam as Escrituras. Temos que fazer tudo quanto está ao nosso alcance para desfrutar de uma vida pacífica e livre, uma vida com dignidade humana. Haverá um novo céu e uma nova terra quando Jesus Cristo em pessoa virá para estabelecer essa utopia que todos nós sonhamos, esperamos e almejamos. Esse dia está para chegar, porque só Cristo pode mudar os corações. Mas isso não quer dizer que devamos descuidar das responsabilidades sociais e políticas. Cristo se interessa pela pessoa no seu total, incluindo a sociedade em que vive. Muitos dos grandes reformistas sociais do século XIX, em vários países, foram inspirados por cristãos evangélicos. Mas chegou o tempo em que muitos esqueceram que o Evangelho tem uma dimensão vertical e outra dimensão horizontal. Hoje, isto já está mudando e, rapidamente, os evangélicos estão novamente proclamando, por um lado, o evangelho equilibrado de salvação pessoal e, por outro lado, de responsabilidade social, colocando tanto a sua ação quanto a sua responsabilidade social sob a autoridade das Escrituras. Em terceiro lugar, estamos sob a autoridade em nosso serviço. Foi Deus quem nos chamou a servir. Não temos a liberdade de escolher o lugar nem a forma em que vamos servir. Sempre me maravilha ver a diversidade de dons que Deus tem dado à igreja. Todas as pessoas têm recebido um dom de Deus. Pode ser que você seja agricultor, trabalhador, médico ou professor, mas tem recebido um dom do Espírito Santo. Paulo aconselha que desperte o dom de Deus que há em você. 2 Timóteo 1:6. Qual é o seu dom? Jonas tentou escapar da autoridade de Deus em seu ministério. Mas o que é que Deus fez? Providenciou um peixe que o fizesse regressar. Jeremias tentou fugir da autoridade da palavra de Deus para o seu ministério, mas não podia mais conter-se. Jeremias 29 nos diz: "Não farei menção dele, e não falarei mais no seu nome." Quer dizer, estou farto de falar a respeito de Deus, de admoestar este povo para que se arrependa, porque o julgamento se aproxima. Mas logo ele se refaz e acrescenta:
mas há no meu coração um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e eu estou fatigado de contê-lo e não posso mais. De fato, ele tinha que continuar a dizer ao povo a mensagem de Deus. Eu sei que muitos de nós hoje temos momentos de desalento, ocasiões em que desejaríamos não ter a responsabilidade de sermos embaixadores de Cristo. Mas nós estamos sob suas ordens. É Deus que nos tem chamado. Estamos sujeitos à sua autoridade. Em quarto e último lugar, estamos sob a autoridade da palavra de Deus quanto à mensagem. A mensagem não é nossa, ela é de Deus. Por isso, o nosso testemunho e a nossa pregação devem ser fundamentalmente bíblicos. Se a mensagem não se basear na palavra de Deus, estará constituída pelas nossas ideias e opiniões. Seremos como profetas no tempo de Jeremias. E disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Não os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e engano do seu coração é o que eles vos profetizam. Jeremias 14:14. Deveríamos ser, pelo contrário, como o apóstolo Paulo, procurando proclamar apenas e tão somente a palavra de Deus. Ele disse: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, 1, 2 e 5. Tive o privilégio de pregar este evangelho em todos os continentes e na maior parte dos países do mundo. E tenho descoberto que quando apresento a simples mensagem do evangelho de Jesus Cristo com autoridade e simplicidade, citando a palavra de Deus, ele toma essa mensagem e de modo sobrenatural a faz penetrar no coração humano. É uma mensagem sobrenatural, uma autoridade sobrenatural, um poder sobrenatural. É o poder do Espírito Santo de Deus. Eu sei que em cada audiência para a qual eu falo, quando sou fiel na apresentação da mensagem de Cristo, existem algumas pessoas cujos corações Deus tem preparado. Como servo de Jesus Cristo, eu digo a você: pregue a palavra. Quero lhe perguntar: você é cristão? Cristão genuíno? Cristão verdadeiro? Muitos têm uma ideia falsa sobre o que é ser um cristão. Dizem que cristão é quem reza. Sim, os cristãos oram, mas a oração em si não torna ninguém cristão. Outros dizem cristão é aquele que é regido pela regra de ouro, quer dizer, trata os outros como ele mesmo quer ser tratado. Mas apegar-nos à regra de ouro não nos faz cristãos. Alguém pode ser sincero, mas isso não o faz cristão. Alguns creem que o cristão é quem cumpre os 10 mandamentos. Todo o mundo tem quebrado os mandamentos. A Bíblia diz que aquele que violar um só mandamento se faz culpável por toda a lei. Assim sendo, temos quebrado todos os 10 mandamentos, e isso a Bíblia chama de pecado. Há quem diga que cristão é aquele que vai à igreja, mas ir à igreja não o converte em cristão. Eu me refiro a uma relação real, genuína, profunda e pessoal com Cristo. Você tem essa relação? O que é um cristão? Primeiro, cristão é uma pessoa que fez uma escolha. Segundo, essa escolha tem produzido uma mudança na sua vida. E terceiro, tem aceitado um desafio.
A seguir, quero destacar estes 3 aspectos. Primeiro, cristão é uma pessoa que fez uma escolha. Através de toda a Bíblia, somos chamados a escolher. No Jardim do Éden, Adão e Eva fizeram uma escolha errada. Rebelaram-se contra Deus. Decidiram tratar de construir o seu mundo sem Deus e cometeram um erro terrível e trágico. Os nossos primeiros pais quebraram a lei de Deus. Os seus filhos Caim e Abel herdaram os resultados da sua desobediência. E esses resultados têm se estendido para você e para mim. Todos somos capazes de pecar e todos pecamos. Disse Jesus: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Mateus 7, 13, 14. Ele disse que só poucos estão no caminho que conduz ao céu, porque a grande maioria vai pelo caminho largo que leva ao julgamento, à destruição e ao inferno. Em que caminho você se encontra? O que você faz a respeito de Cristo, da sua cruz e da sua ressurreição, isso é o que conta. Se perante a cruz entramos pela porta estreita e dizemos: sim, Senhor, eu creio, me aparto dos meus pecados, estou disposto a mudar de vida, então estamos tomando o caminho pela senda estreita, que pode ser rochosa, áspera e difícil, mas ao fim do caminho se acha o céu. Nesse caminho, Deus vai nos proporcionar novos recursos, novo poder, novo gozo e novo amor. Segundo, cristão é a pessoa em cuja vida se tem produzido uma mudança. Quem realiza isso é o Espírito Santo. No momento em que você recebe a Cristo, o Espírito de Deus entra e mora no seu coração. Em 2 Coríntios lemos: pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É Cristo que faz isso. Ele realiza este ato na sua vida. E eu pergunto: é essa mudança que tem sido produzida em sua vida? As pessoas são transformadas mediante uma mudança de sua mente. Você atua segundo o que você crê. Deixar de ser uma pessoa derrotada com os olhos fixos nos seus problemas depende de que a sua mente mude. Por isso, eu peço que você mude a sua mente a respeito de Deus, a respeito de Cristo. Siga-o, e então achará a paz e a satisfação que só Ele dá. Cristo pode encarregar-se dos problemas que temos a respeito do sexo e das relações interpessoais, desde que o permitamos. Terceiro, cristão é uma pessoa que aceitou um desafio. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, temos que negar o eu, as nossas ambições egoístas, os nossos prazeres pessoais e pecaminosos, e logo temos que nos virar e tomarmos a nossa cruz. O que eu quero dizer com isso? Jesus disse que quando você regressar à sua escola, à sua vizinhança, ao seu trabalho e contar que recebeu a Cristo, provavelmente vão rir de você. Talvez vão fazer piada. Talvez os seus colegas e amigos nem queiram mais se relacionar com você. Você vai ter que pagar um preço. Muitos que seguiram a Jesus se apartaram dele quando ele lhes falou acerca da morte. Não compreenderam o sentido profundo de sua morte e ressurreição, que esta era a única esperança de que os seus pecados fossem perdoados e eles pudessem entrar no céu. Cristo é a única esperança que temos nesta vida ou na vida eterna. Mas Jesus ensinou que há 2 caminhos,
e você tem que decidir qual deles tomará. Há 2 senhores, e você tem que eleger a qual deles servirá. Há 2 destinos, o céu e o inferno. Você tem que escolher. Deus não escolhe por nós. Ele deu o seu Filho, que oferece perdoar os nossos pecados e quer nos dar vida eterna. Ajuda-nos a tomar a decisão, enviando o seu Espírito Santo para nos convencer. Esta é a decisão que devemos tomar. Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao qual disse Jesus: tu estás certo, Pedro. Alguns têm receio da decisão por não estarem seguros de que alguém pode demonstrar a existência de Deus. Ninguém pode demonstrá-lo. Não podemos ir a um laboratório científico e dizer: aqui está Deus numa proveta. A Deus aceitamos por fé. A Bíblia nos diz que Deus é Espírito. Ele criou o mundo. Ele existe desde a eternidade até a eternidade. Ele tem dito: eu, o Senhor, não mudo. Mas a Bíblia também diz que Deus é amor. Ama a você, se interessa por você. Tem contados até os fios de cabelo da sua cabeça. Ama você com amor eterno. E Ele deseja perdoar você, penetrar na sua vida, no seu lar, no seu trabalho e em todas as relações para ajudar você. Algumas pessoas fazem perguntas sobre a Bíblia. Podemos confiar na Bíblia? Jó disse: guardei as palavras da sua boca mais do que minha comida. Diz a Bíblia: toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus inspirou a Bíblia. Eu não entendo tudo o que ela diz, mas por fé aceito a Bíblia como a palavra de Deus. Cada vez que a leio, a Bíblia me fala da parte de Deus. Recordo a noite em que entreguei a minha vida a Cristo. Foi uma reunião evangelística. Aceitei levantar-me e ir até a frente, porque ardentemente desejava Cristo. Sabia que realmente não o conhecia de perto, que não tinha uma relação pessoal com Jesus. Naquela noite, antes de conciliar o sono, ajoelhei-me junto à minha cama e disse: ó Deus, não sei muito sobre o passo que tomei nesta noite. Na verdade, não sei muito sobre ti, mas pelo pouco que sei, te rogo que me mudes, que me transformes numa nova pessoa. Bem, a partir daquela noite, eu passei a ser diferente. Deus tinha tomado a minha vida e começou a manifestar-se nela de uma maneira maravilhosa. Alguns rejeitam a Cristo por causa da própria igreja. Dizem: a igreja está cheia de hipócritas, mas hipócritas existem em todos os campos da vida. A igreja é para pecadores salvos pela graça de Deus. Vamos às Escrituras para ver o que diz a Bíblia sobre a conversão. O verbo converter, ou uma de suas formas, aparece 14 vezes no Novo Testamento. Simplesmente significa deter-se e voltar-se. A ideia de voltar-se é básica nesta palavra. Às vezes, um indivíduo se volta por si mesmo, e em outras ocasiões, fazem-no girar. Essa palavra foi usada por Pedro em Atos 3,19, quando advertiu o povo: arrependei-vos, convertei-vos. Assim, a conversão é a mudança voluntária de opinião de um pecador quando se afasta por um lado do pecado e por outro se volta para Jesus Cristo. A conversão é o lado humano da tremenda transformação que se produz através do novo nascimento, regeneração por obra de Deus. É simplesmente a volta do ser humano passando do pecado para o lado de Cristo.
As Escrituras ensinam que Deus faz as pessoas voltarem-se para Ele. Mas as Escrituras exortam também as pessoas para que elas mesmas voltem-se para Deus. Deus se apresenta como autor de um novo coração e de um novo espírito. Contudo, os seres humanos são ordenados a efetuar por si próprios um novo coração e um novo espírito. Ninguém pode se converter a não ser pela graça de Deus, porque somos demasiadamente fracos para voltarmos sozinhos sem ajuda, e somente o fazemos com algum estímulo proporcionado por algo exterior. Simão Pedro não podia converter-se em discípulo até Jesus o chamar e lhe dizer: segue-me. Não obstante, outros escutaram a mesma chamada e se negaram a aceitá-la ou adiaram a sua decisão. Um disse: Senhor, deixa-me ir primeiro enterrar o meu pai. O outro disse: deixa-me despedir-me daqueles da minha casa. Esses homens recusaram a chamada de Cristo. Esta combinação de chamada divina e responsabilidade humana de aceitar ou não a graça de Deus se encontra presente em toda a Bíblia e caracteriza todos os pactos de Deus com os seres humanos. A Bíblia nos faz enfrentar a independência moral do ser humano e a sua dependência espiritual de Deus. Na frase pitoresca de Salmos 18, 29, Davi nos diz: e com o meu Deus saltarei os muros. Um homem ou uma mulher pode passar sobre certos obstáculos por sua própria vontade e esforço, mas os muros são tão altos que necessitam algo mais do que isso. O salmista conhecia esses muros e somente podia saltar sobre eles com a ajuda de Deus. Deus não levanta ninguém para cima, antes ajuda a pessoa a saltar. Isso é o mesmo que ocorre no caso da conversão. Há uma resolução, um ato de pura vontade dentro da esfera do poder que um indivíduo tem para escolher e tomar decisões. Mas essa resolução é também uma resposta a um estímulo de fora que ele mesmo não instiga, não provoca, nem mesmo esperasse. A Bíblia diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A graça é de Deus. Por um lado, Jesus diz em João 6,37, o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. E por outro lado, em João 6,44, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu estou convencido de que a Bíblia ensina a necessidade da conversão, e estou absolutamente seguro da minha própria conversão. Também estou convencido da certeza da conversão de milhares de pessoas em muitas partes do mundo. Muitas pessoas continuam frustradas, confundidas, vazias. Têm sentimentos de pecado e de culpa. Todavia, de forma alguma elas têm a capacidade de resolver os problemas mais cruciais da alma, do coração e da mente. Elas estão buscando uma resposta. Está bem, vou dar-lhes. A resposta é simples. Em primeiro lugar, devem reconhecer que são pecadoras. A Bíblia diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Não é fácil admitir que somos pecadores. Não nos agrada reconhecer que somos maus. Mas Deus exige não somente que admitamos a nossa maldade, mas também que nos apartemos do nosso pecado. É aqui onde intervém a nossa própria vontade humana. É possível que não tenhamos a capacidade de abandonar o pecado, mas devemos fazê-lo, e quando almejamos, Deus nos ajuda. Em segundo lugar, devemos conhecer que Cristo morreu pelos nossos pecados e 3 dias depois
ressuscitou dentre os mortos. Está vivo ao lado do Pai, é o nosso advogado. Esse era o plano de Deus, que Cristo derramasse o seu sangue na cruz pelos nossos pecados. Não nos agrada chegarmos perto de uma cruz na qual se derramou sangue. Para algumas pessoas, isso é até repulsivo. Se a cruz é repulsiva para nós, quanto mais para Deus, e como indica o clamor de Cristo na cruz quando disse: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos 15:34. Neste momento terrível, ele estava em luta com o pecado, o inferno e a morte. Todavia, graças a Deus, a ressurreição foi o testemunho do seu triunfo. A cruz e o túmulo estão vazios, porque Cristo está vivo, é capaz de salvar perpetuamente, como diz em Hebreus 7:25, a quem deposita a sua confiança em Jesus. Em terceiro e último lugar, Deus exige que recebamos a seu Filho por fé. Mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1:12. Trata-se de um ato simples de fé. Jesus disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus 18:3. No momento em que as pessoas recebem a Cristo mediante o arrependimento e a fé, se produz a regeneração e logo se convertem em novas criaturas em Cristo. As Escrituras assinalam que as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Eu achei que não poderíamos ter mais gente no estádio do que nós tivemos ontem à noite quando estava lotado este estádio. But there are more people here today somehow than got here last night. And thousands are outside. Mas de alguma forma temos muito mais gente aqui hoje do que tivemos ontem e há muita gente ainda lá fora. This has been a great time for us in Brazil. Nós temos tido aqui uma época maravilhosa no Brasil. It is one of the highlights of my entire life. E eu posso dizer que é um dos pontos culminantes de toda a minha carreira. And I say, God bless Brazil. E eu digo, Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. God bless Brazil. Deus abençoe o Brasil. I read today, before I came to this stadium, the story of the death of Jesus Christ in the Gospel of Mark. Eu li antes de vir ao estádio a história da morte de Jesus Cristo segundo Marcos. He had been arrested. Ele tinha sido preso. He had been tried. Tinha sido julgado. He had been beaten. Tinha sido castigado. And then he'd been turned over to the Roman soldiers to execute. E agora tinha sido entregue aos soldados romanos para ser executado. They made a crown of thorns and put on his brow. Colocaram uma coroa de espinhos na sua fronte. Then they beat him again. E agora bateram nele de novo. They had a leather thong with steel and lead pellets that cut him to the bone. E então bateram com açoite de pontas de aço que rasgaram a sua carne. And then they put this heavy cross upon his back. E agora colocaram aquela cruz pesada sobre os seus ombros. And they took him a long way through the streets of Jerusalem so everybody could see him. E agora o levaram pelas ruas de Jerusalém, pelas ruas centrais, para que todos pudessem vê-lo. He was carrying that heavy cross. Ele estava carregando aquela cruz pesada. Jerusalem was filled with tens of thousands of people, and it was a carnival-like atmosphere. E Jerusalém estava cheio de gente, dezenas de milhares de pessoas, e era uma atmosfera carnavalesca. And then when they got to the place called Golgotha, e quando chegaram ao lugar chamado Gólgota, they laid Jesus down on the cross. Então deitaram Jesus na cruz. And they put nails in his hands. E colocaram cravos nas suas mãos. And then they tied his feet with thongs. E agora amarraram os seus pés à cruz. And then they hung the cross up. E agora levantaram a cruz. And he hung there. E ali ele ficou pendurado. Bleeding, suffering, dying. Morrendo com seu sangue vertendo. But the big crowd was jeering and laughing and taunting and mocking. Mas a multidão lá estava rindo e zombando e ridicularizando. He saved others, himself he cannot save.
Ele salvou os outros, agora não pode salvar-se a si mesmo. Oh, if you're the Son of God, why don't you come down? Ah, se és o Filho de Deus, por que não desces daí? But he didn't come down. Mas ele não desceu. And thank God he stayed there. E graças a Deus ele ficou ali. If he had come down from the cross, no one could ever be saved. No one could have their sins forgiven. Se ele tivesse descido da cruz, ninguém poderia ter sido salvo, ninguém poderia ir para o céu. There is no death in all the world like the death on the cross. Não há nenhuma morte que se possa comparar neste mundo à morte de cruz. It is the worst of all deaths. É a pior de todas as mortes. But Jesus not only died physically, Mas Jesus não só morreu fisicamente, he died spiritually. ele morreu espiritualmente. He had never committed a single sin. Ele nunca em sua vida cometeu pecado. He became sin for you. Ele se tornou pecado em seu lugar. And his deepest suffering came when he said, "My God, why hast thou forsaken me?" E o seu sofrimento mais profundo veio quando ele exclamou: meu Deus, por que me desamparaste? The scripture says he is despised and rejected of men, a man of sorrows and acquainted with grief. A Bíblia diz que ele era desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. People ask me everywhere I go, is there any hope for me? As pessoas em toda parte que eu vou me perguntam: há esperança para mim? Alcoholics, Pessoas alcoólatras, prostitutes, prostitutas, robbers, ladrões, murderers, assassinos, prisoners, prisioneiros, spiritists. espiritistas. They say, is there any hope for me? Eles perguntam: há uma esperança para mim? I had a person ask me 2 days ago, right here, did I believe there was a devil? Há 2 dias, uma pessoa que me perguntou se eu acreditava na existência do diabo. Yes, the Bible says there is a devil. Sim, a Bíblia diz que há um diabo. And his is the kingdom of darkness. E a ele pertence o reino das trevas. He can perform false miracles. Ele pode realizar milagres falsos. He can create false spiritual experience. Ele pode criar experiências espirituais falsas. And he promises freedom and liberty and life. E ele promete liberdade e luz. But he produces sorrow and death and destruction. Mas ele traz tristeza e morte e destruição. If you want to see how much God hates sin, go to the cross. Se você quer saber quanto Deus odeia o pecado, vá à cruz. Because Christ was dying for your sins. Porque Cristo estava morrendo pelos seus pecados. You say, well, what is sin? Mas você dirá: o que é pecado? Sin is missing the mark. It's coming short of what God requires. O pecado é deixar de atingir o alvo, é estar aquém daquilo que Deus quer para nós. God says you're to be holy. Deus diz que nós devemos ser santos. But you cannot be holy. Mas você não pode ser santo. You fall short. Então você fica aquém. We are supposed to be like Jesus. Nós devemos ser como Jesus. But none of us can live like Jesus. Mas nenhum de nós pode viver como Jesus. We all fail. Todos nós fracassamos. We come short. Nós estamos aquém do alvo. But God requires righteousness to get into heaven. Mas Deus exige justiça e retidão para ir ao céu. You see, you look at yourself. Você olha para você mesmo. And you say, I'm not so bad. E você diz: eu não sou tão mal. I'm better than most people I know. Eu sou melhor do que muita gente que conheço. But God looks at you through his righteous, holy eyes, and he says you're a sinner. Mas Deus olha você através dos seus olhos de justiça e santidade e diz que você é um pecador. You see, to you, sin is not so bad. Talvez para você o pecado não seja coisa tão séria. A lie? Uma mentira. Well, everybody lies. Mas todo mundo mente. To steal a little something? Roubar pouquinho. Most people steal sometime in their lives. A maior parte das pessoas rouba alguma coisa na vida. Commit sexual sin and be unfaithful to your wife? Cometer pecado sexual, ser infiel à esposa. Well, almost everybody does that. Quase todo mundo faz isso. Not much to that. Não há muita coisa nisso. But in the sight of God, it's terrible. Mas aos olhos de Deus isto é terrível. And we do not know the depth of our own sins. E não sabemos a profundeza dos nossos próprios pecados. All have sinned and come short of the glory of God. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Sin is also a breaking of the law of God. Também o pecado é a quebra da lei de Deus. Now, what is the law? Agora, o que é a lei? I hear people today say this is moral and that's immoral. What is their criteria? Eu vejo pessoas dizendo isto é moral, isto é imoral. Qual é o critério? It's the 10 Commandments. São os 10 mandamentos. This is the expression of the moral law that God has put in the universe. Aqui está a expressão da lei moral que Deus colocou no universo. The law of
Moses. A lei de Moisés. Have you ever broken it? Você já quebrou essa lei? Even one time? Uma vez, talvez? Just a little bit? Talvez um pouquinho? The Bible says if you break it in one point, you've broken the whole law. A Bíblia diz que se você quebrou uma dessas leis, quebrou todas. Well, I confess to you today, Eu quero confessar a vocês hoje. I've broken it Eu tenho quebrado essa many lei times. muitas vezes. And the Bible says if you've broken that law, you're a sinner. E a Bíblia diz que se você quebrou essa lei, é pecador. So I have to say to God today, I am a sinner. Então eu tenho que dizer a Deus hoje, eu sou pecador. And that very fact drives me to the mercy of God. E então este fato agora me leva, me arrasta à misericórdia de Deus. And when I stand before God, I do not want justice. E quando eu me aproximo de Deus, eu não busco justiça. If I get justice, I'm lost. Se eu procurar justiça, estou perdido. If I get justice, I'm going to hell. Se eu alcançar justiça, vou para o inferno. I want mercy. Eu quero misericórdia. I want grace. Eu quero graça. I want forgiveness. Eu quero perdão. And that's what God offers me from the cross. E é isso que Deus me oferece da cruz. And I see on the cross how deep my sins are. E eu vejo na cruz quão profundos meus pecados são. This sin is a flaw and a defect and a disease in the human heart. E então este pecado é um defeito, é uma falha do coração humano. It affects my mind. Afeta a minha mente, It affects my will. afeta a minha vontade, It affects my conscience. afeta a minha It consciência, affects my emotions. afeta minhas emoções. My whole life is affected by sin, and I become a bondslave to sin. Toda a minha vida é afetada pelo pecado, eu me torno um escravo do pecado. Sin says you do this, and I do it. O pecado diz, faça isso, e eu faço. And sin cracks the whip and says, do this other thing, and I do it. E agora o pecado vem e me castiga e diz, faça isso, e eu faço. I don't want to do it, Eu não quero fazer, but I do it anyway. mas eu faço de qualquer Why? forma. Because sin is my master. Por quê? Porque o pecado é o meu senhor. How can I break this bondage? Como é que eu posso quebrar esta escravidão? How can I get free? Como é que posso ter liberdade? Come to the cross. Venha à cruz. He will break you free. Ele então fará você livre. He will cut the bondage. Ele então vai quebrar os grilhões. He will break the chains. Ele vai quebrar todos os impedimentos. Ye shall know the truth, and the truth shall make you free. God is saying, I love you. Deus está dizendo, eu amo você. I don't care how bad your sins are. Não me importa quão mal você tenha sido. I love you. Eu amo. I love you. Eu amo. I love you. Eu amo. That's what God is saying from the cross. É isso que Deus está falando da cruz. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. So when you look at the cross, realize that God loves you. Então, ao olhar para a cruz, compenetre-se do fato de que Deus o ama. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, not of works, lest any man should boast, the Bible says. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, diz a Bíblia. And the cross condemns every other way of salvation. E a cruz condena todos os outros meios de salvação. Many people say there are many roads to God into heaven. Há muita gente que diz, há muitos caminhos para Deus e para o céu. The Bible says there's a way that seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. A Bíblia diz que há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu final é caminho de morte. Here's the way that looks very good. Este é um caminho que pode parecer muito bom, It looks reasonable. parece razoável. I can believe that. Eu posso crer isso. And it looks very glamorous and very easy compared to the disciplines of Christ. E parece muito agradável e muito fácil, apesar das exigências de Cristo. But Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father but by me. Mas Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. He said, enter ye in at the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction, and few there be that go in. Ele disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ele.
Because narrow is the gate and hard the way which leadeth to life. And he said, few there be that find it. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, e poucos são aqueles que entram por ele. He said, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Ele disse, nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Many of you are going to say, Lord, save me. Muitos vão dizer aqui, Senhor, salva-me. Lord, help me. Senhor, ajuda-me. You'll say it at the judgment, but it'll be too late. Você vai dizer isso no juízo, mas será tarde demais. Come now Venha agora. to the narrow gate. Agora a porta é estreita. Walk the narrow road. E ande pelo caminho estreito. Only a few will go down that road. Somente uns poucos andarão por aquele caminho. The mass of humanity have taken the wrong turn. A maioria da humanidade tem tomado o caminho errado. They've taken the wrong road. Eles estão indo pela estrada errada. And that's why the world is in the mess that it's in at this hour. E é por isso que o mundo está nesta confusão terrível em que se encontra hoje. Deus disse, tome a estrada estreita. Follow me. Siga-me. Go in the narrow gate. Entre pela porta estreita. Come to the cross Venha à cruz and be saved. e seja salvo. You see, you were made in the image of God. Porque a verdade é que você foi feito à imagem de Deus. You were made for God. Você foi feito para Deus. And without God, you cannot find complete satisfaction. E sem Deus você não pode encontrar satisfação completa. And so you have what scientists call a cosmic loneliness. E então vocês têm aquilo que os psicólogos chamam de solidão cósmica. You can be with a crowd of friends and all of a sudden feel lonely. That's a loneliness that only God can fill. Você pode estar no meio de uma multidão, mas ali mesmo você sente a solidão. Essa solidão que somente Deus pode preencher. Many of you are suffering from depression. Muitos estão sofrendo de depressão. Many of you have emptiness. Muitos estão vazios. Many of you are feeling that life is not worth living. Muitos talvez julguem que a vida não vale a pena viver. Come to Christ. Venham a Cristo. Because at the cross there is power to change your whole life. Porque junto à cruz há poder para transformar sua vida inteiramente. The Bible says if any man be in Christ, he is a new creation. A Bíblia diz que se alguém aceita Cristo é uma nova criatura. He can make you a totally new person. Ele pode fazer você uma criatura completamente He diferente. can take the loneliness away. Ele pode tirar toda a solidão. He can give you joy and peace and happiness that you've never known. Ele pode trazer alegria e paz e felicidade como nunca você teve. Let Jesus Christ come into your life. Deixe Jesus Cristo entrar na sua vida. You see, Jesus died on the cross. Porque como vem, Jesus morreu na cruz. They buried him in a tomb, Eles o sepultaram, but he didn't stay there. mas ele não ficou lá. He rose from the grave. Ele se levantou da sepultura. Christ today is alive. Cristo hoje está vivo. Christ is alive. Cristo está vivo. Christ is alive. Cristo está vivo. And the Bible says he's coming back. E a Bíblia diz que ele vai voltar novamente. There is a future life. Há uma vida futura. There is eternity out there. Há uma eternidade lá adiante. How long is eternity? Qual é a extensão da eternidade? Forever and ever and ever and ever. Para sempre e para sempre e para sempre. And the decision that you make today about Jesus Christ may decide where you are 1,000 years from today. E a decisão que você fizer em relação a Cristo vai resolver onde você vai estar há 1000 anos daqui. Now this may sound very narrow to you. Isso pode parecer muito estreito para você. And it is. E é. There is only one way. Só há um caminho. I've been preaching this gospel now for many, many years. Eu tenho estado a pregar este evangelho agora por muitos e muitos anos. On every continent. Em todo o continente. Throughout Africa. Pela África toda. Throughout Asia. Pela Ásia inteira. Throughout Latin America. Pela América Latina. Throughout North America. Pela América do Norte. Throughout Europe. Pela Europa. And I've seen people by the thousands on every continent come to this Christ and find new life. E eu tenho visto pessoas aos milhares vindo a este Cristo encontrando nova vida. It can happen to you today. Isso pode acontecer para você hoje. The church cannot do it for you. A igreja não pode fazer por você. Ritualism cannot do it for you. O ritualismo não pode fazer por você. This has to come about when you have a personal relationship with Jesus Christ. Isso só pode ser conseguido numa relação pessoal sua com Jesus Cristo. Will you come to him? Você está pronto a vir a Ele? You say, but what must I do? Mas você pergunta o que é que eu preciso fazer. 3 things. 3 coisas. Listen. Ouça bem.
Because you'll never be able to stand before God and say that I never knew what to do. Porque você nunca poderá ir diante de Deus para dizer eu não sabia o que fazer. First, Primeiro, you must repent of your sin. você precisa se arrepender dos seus pecados. You say, I don't even know what repentance is. How can I repent? Você dirá, eu nem sei o que é arrependimento, como posso me arrepender? Jesus said, except you repent, you will perish. Jesus Cristo disse, a não ser que você se arrependa, perecerá. Now, what does repentance mean? O que quer dizer arrependimento? It means that you change your mind about God. Isto quer dizer que você muda o seu modo de pensar a respeito de It Deus. means you're willing to turn from your sins and turn to Christ. Isto quer dizer que você vai abandonar os seus pecados e se voltar para Cristo. It means you're willing to turn from all your sins and turn to Christ. Isto quer dizer que você vai abandonar todos os seus pecados e voltar-se para Cristo. That's repentance. Isto é arrependimento. Have you ever done that? Você já fez isso? Have you ever done that? Você já fez isso? Are you sure of it? Você tem certeza disso? If I were you today and I had a doubt about it, I would not leave this great stadium today unless you had repented. Se eu fosse você e tivesse qualquer dúvida sobre isso, não deixaria este estádio sem me certificar e me arrepender. This is certainly the largest crowd that has ever gathered to hear the gospel in either North or South America, and one of the largest in the history of the world. Esta é a maior multidão que se reúne para ouvir o Evangelho na América do Norte, na América do Sul e em qualquer outra parte do mundo. Millions of Christians around the world are praying for this moment. Milhões de crentes estão orando por este momento. But God does not look upon this as a great crowd. Mas Deus não olha para nós aqui como uma grande multidão. God looks upon you as an individual. Deus está olhando para nós, cada individualmente. And you stand before God today as just one person before Him. E você agora está diante de Deus como uma pessoa diante dele. And He calls upon you to repent. E Ele está chamando a você pessoalmente ao arrependimento. He commands you to repent. Ele está ordenando que você se arrependa. Have you repented? Você já se arrependeu. The second thing you must do. A segunda coisa que você precisa fazer. Receive Jesus Christ as your Lord and your Savior. Receba Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Now here's how you receive Christ. Aqui está como você recebe Cristo. Suppose I hand this book to Mr. Casher. Vamos supor que eu entregue este livro agora ao intérprete. Now it is not his until he receives it. Não é dele até que ele receba. He must receive it. É preciso que ele receba. God offers you Jesus Christ. Deus oferece a você Jesus Cristo. You must receive Him. Você precisa recebê-lo. Just as you receive any other gift. Da mesma maneira que você recebe qualquer outra oferta. God offers you the gift of salvation. Deus oferece a você o dom da salvação. The third thing. Terceira coisa. You must be willing to follow Him and serve Him and obey Him. Você deve estar pronto a segui-lo, obedecê-lo e servi-lo. Will you do that? Você está pronto a fazer isso? Will you make that commitment today? Você está pronto a fazer esta entrega hoje? Will you make that decision today? Você fará esta decisão hoje? If you will, I want you to take your program and wave it. Se você está pronto a fazer isso, eu peço que peguem o programa e agora fiquem abanando o programa. Right now, just wave it. Onde estão? Podem ir agora mesmo. And say today, I want Jesus in my heart. E digam, hoje eu quero Jesus no meu coração. I want my sin forgiven. Eu quero os meus pecados perdoados. I want to know I'm going to heaven. Eu quero saber que vou para o céu. Just wave your program. Onde estão? Podem simplesmente abanar o seu programa. Many hundreds of people. Centenas de pessoas. And you that are watching by television. E agora os que estão assistindo na televisão. You can bow your head right now. Você pode ir lá mesmo onde está, curvar a sua cabeça. And say, Lord Jesus, I come in. E dizer, Senhor Jesus, eu te aceito. Keep your program up in the air. Mantenha o seu programa levantado. And some people will come to you right now in this stadium and give you some literature to help you in your Christian life. E as pessoas que estão aí, os conselheiros, vão dar a vocês literatura para ajudar na sua vida They will cristã. give you a Bible today. Eles vão lhe dar Novo Testamento hoje. They'll give you a Bible study today. Vão lhe dar estudo bíblico hoje. Just hold your program up and keep it there. Mantenham o inário levantado. And people will try to get to you with it. Então os conselheiros procurarão chegar até onde você está. While the choir sings. Agora gostaria de dizer uma palavra a vocês. There are 4 things that are very important for all of you. Há 4 coisas muito importantes para todos. To read your Bible every day. Ler a sua Bíblia todos os dias. Start today. Comece hoje. That helps you to grow. Isso ajuda você a crescer. Secondly, pray. Em segundo lugar, ore.
God will hear and answer your prayer. Deus vai ouvir, atender a sua oração. You're His child. Você é seu filho. And then thirdly, witness for Christ by the way you live. E em terceiro lugar, testemunhe de Cristo onde estiver. Let people see a new person in you. E assim que as outras pessoas vejam que você é uma nova criatura. And then go to church. E então vá a uma igreja. And serve Christ in the church where Christ is proclaimed. E sirva a Deus numa igreja em que Cristo é proclamado.